Muito bem, senhoras e senhores, sempre muito bom ter o contato com vocês, mesmo que virtual, mas feliz porque tem gente que vai aprendendo a história de uma forma prática para poder resolver tranquilo qualquer questão numa prova de história do Brasil. Então, vamos lá. Nessa última aula do grupo 5, que praticamente já passou pelo processo da independência do Brasil, vamos nos encontrar com as questões dessa natureza. No primeiro império, 2 graves conflitos, um no início, o outro no fim, como a Confederação do Equador, em 1824, no Nordeste, e a Guerra Cisplatina, de 1825 a 1828, já no final do primeiro reinado. Vejam bem, senhores, a Guerra Cisplatina, só para a gente se localizar, porque a Guerra do Equador, tudo bem, abrangia praticamente a província de Pernambuco, que era composta por várias regiões que não eram províncias, como, por exemplo, o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, desculpa, e Sergipe. Perfeito? E já a Guerra Cisplatina foi o atual Uruguai, que no governo de Dom João VI no Brasil foi anexa essa colônia espanhola, hoje Uruguai, foi anexa, que na verdade fazia parte de um vice-reinado, mas mais em diante a gente vai ver um vice-reinado espanhol, da colônia espanhola, na América do Sul, foi anexa por Dom João VI e se transformou, então, em mais uma província na colônia portuguesa, a província de Cisplatina. Bom, infelizmente, Dom Pedro I vai perder esta província. Mas vamos, então, ao assunto. Senhores, observem bem o que nós estamos vendo na ilustração. A Confederação do Equador, em 1824, organizada por Pernambuco, e incluía, então, os condados de Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Alagoas. Por que Confederação do Equador? Porque eram as áreas mais próximas à linha do Equador. E queriam organizar um país independente, portanto, a Confederação do Equador foi uma revolta na província de Pernambuco, separatista, emancipacionista, só que em relação ao resto do império. Perfeito? Então, se tivesse dado certo, bem que em história nunca deve-se falar se, apenas para exemplificar, hoje nós teríamos um país chamado de Confederação do Equador. E por que confederação? Porque seria composto por federações, atuais estados que eu acabei de citar como condados na época, e formando um país ao estilo dos Estados Unidos. Portanto, cada federação
teria sua autonomia, mas todos eles formariam, então, um conjunto de federações, ou seja, a confederação. Quem participou, observem bem aqui no slide, vários grupos, tanto os intelectuais, como outras camadas urbanas, como também elites regionais, como também massas populares. Então, em termos de movimento, a Confederação do Equador, parece que a província de Pernambuco sempre estava esfomeada pela liberdade. Por isso que há historiadores que dizem, inclusive, que Pernambuco era uma região, uma parte da colônia, que organizava as revoltas libertárias. Realmente, vários movimentos nós tivemos aqui, como, por exemplo, a Revolução de 1817, como, por exemplo, a Guerra dos Mascates, e assim por diante, várias outras revoltas que caracterizaram, obviamente, muito Pernambuco. Daí o nome, o termo utilizado muito de revoluções libertárias, ou povo libertário, ou a região libertária. Perfeito, senhores? Muito bem. Vamos seguir, então. Quais as causas da Confederação do Equador? Primeiro, podemos acompanhar a evolução do slide. Primeiro, foram contra a dissolução da Assembleia Nacional Constituinte que Dom Pedro I promoveu, que preparou, inclusive, a Constituição da Mandioca. Seria a primeira Constituição original, bem que composta pela classe social dominante, pela aristocracia rural portuguesa, brasileira, a primeira Constituição do Brasil. E sabemos já que Dom Pedro I anulou essa Constituição, dissolveu a Assembleia Nacional Constituinte e ainda mais, impôs uma Constituição baseada no absolutismo francês, de Luís XVIII, exilou vários representantes da então Assembleia Nacional Constituinte, da aristocracia, promovia constantes aumentos de impostos por causa das dívidas que tinha em relação à Inglaterra. Aliás, senhores, as dívidas que começaram a partir do momento da independência do Brasil, quando então o Brasil assumiu todas as dívidas deixadas por Dom João VI e ainda tinha que pagar a indenização a Portugal pela independência, perfeito? Então, os impostos eram absurdos e os senhores não podem esquecer que a região Nordeste, no caso a província de Pernambuco, em termos econômicos, já estava num processo de estagnação há muito tempo, desde antes da Revolução de 1817. Os senhores se lembram? Além disso, eram contra a fácil concorrência do açúcar, do sal e do algodão, que já eram, em 1824, industrializados. Principalmente, a Europa já produzia seu açúcar da beterraba de açúcar. Nós vimos, essa já foi uma das causas da Revolução de 1817, os senhores se lembram. Além disso, nós temos sal, a Europa já produzia sal próprio, e o algodão também, mas principalmente como um dos produtos importados dos Estados Unidos,
que nosso ainda era a base da manufatura e dos Estados Unidos já era industrializado. Portanto, para a produção de tecidos, principalmente a Holanda. E aí já a Inglaterra, que desde 1760 começou o seu processo da Revolução Industrial, e os senhores devem saber muito bem que a primeira, por causa da matéria-prima que era lã vinda das ovelhas, e a criação de ovelhas era, até hoje, uma das características da pecuária inglesa. Então, tinham matéria-prima em abundância, daí o investimento para produzir tecidos cada vez mais e cada vez mais rápido. Daí a primeira máquina foi justamente um tear, a primeira indústria, a indústria têxtil, dominada pelos ingleses, obviamente. Então, o que a pobre, infelizmente, mas já era rica no início da colonização, a província de Pernambuco, qual era a capacidade que ela tinha para concorrer com esses produtos na Europa e nos Estados Unidos, obviamente, se nós não tínhamos nenhuma preocupação em termos de investimento de Dom Pedro I, justamente no desenvolvimento e modernização da economia brasileira. Muito menos nordestina, obviamente, pernambucana, que se encaixava nessa região. Além disso, eram contra, como os senhores podem ver pelo indicativo no slide, é um bocado de coisas, contra a monarquia, e eles queriam a república, contra a influência portuguesa na vida política no Brasil. Brasil ficou um país independente, mas os estrangeiros gozavam dos mesmos direitos. Os portugueses continuaram assumindo altos cargos eclesiásticos, altos cargos, e era padroado, obviamente, altos cargos militares, monopolizavam o comércio, a burguesia portuguesa. Então, a Confederação do Equador não deixou de ser um movimento xenofobista, lusofobista, obviamente. Então, consequentemente, era próprio Dom Pedro I, que era o rei do Brasil, mas era estrangeiro porque era português. Então, imagine a ira de Dom Pedro para acabar com esse movimento pela independência. Além disso, nós vamos ter o que foi praticamente o ponto de partida da revolta, porque a revolta estava se preparando. Mas qual foi o marco da eclosão da revolta? Esse último item que nós temos aqui, o estopim da revolta. Observem bem os senhores. Manuel Carvalho Paes de Andrade, ou melhor, o que Dom Pedro fez? Nomeou Francisco Paes Barreto como presidente da província, no lugar de Manuel Carvalho Paes de Andrade, que desde a praticamente Convenção de Bibiribe, em 1821, era presidente da província. E quem era, afinal de contas, Francisco Paes Barreto? Um dos líderes do Império, naquela época de 1817, então, do Brasil já Reino Unido a Portugal e Algarves, um dos líderes que reprimiu a Revolução de 1817. Então vejam bem, senhores, isso daqui, na verdade, foi uma provocação dos pernambucanos que já estavam revoltados contra todas as medidas
em apenas 2 anos que Dom Pedro II tomou, que nós relacionamos aqui no slide, como os senhores podem observar novamente. Muito bem. Quais as características do movimento? A base seria a Constituição colombiana. Olhem para mim, por gentileza. A Constituição colombiana que, por conseguinte, baseava-se na Constituição dos Estados Unidos já independentes. Por isso que a forma da organização da Confederação era espelhada na organização dos Estados Unidos. Segundo item das características. Observem, adotaria um regime liberal e republicano. Olhe para mim, e qual era o regime adotado por Dom Pedro? Monárquico e absolutista. Portanto, mais um grito pela liberdade em Pernambuco. Terceiro item. Como eu tinha comentado, observem, autonomia às províncias, federações. Então, as províncias seriam chamadas os antigos condados, que nós vimos no início da aula, que se transformariam em províncias, ou seja, nos moldes dos Estados Unidos, em federações, que formariam, então, uma confederação com autonomia, justamente das federações, ao exemplo dos Estados Unidos. Vamos para a próxima característica da revolta. A adoção de reformas sociais urgentes. Só tem um detalhe. Não se tratava ainda com clareza o fim da escravidão, mas estava em pauta. Vamos primeiro nos tornar independentes, nos organizar e depois vamos ver como é que fica a questão da escravidão. A independência dos Estados Unidos, só para fazermos uma comparação, quando aconteceu, também no ato da aclamação da independência dos Estados Unidos, não tinha se abolido a escravidão. A questão da escravidão só veio anos depois, como consequência da Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Aliás, cá para nós, em nenhum movimento que resultou na independência de alguma colônia, simultaneamente aconteceu o fim da escravidão. Só tem uma única exceção: o Haiti. Mas também a independência do Haiti foi ela própria organizada pelos próprios escravos que, com a proclamação da independência, assumiram o poder. Então, obviamente, aboliu-se a escravidão. Ela deixou simplesmente de existir, porque os escravos deixaram de existir. Vamos para o próximo item. Acabar com o tráfico de escravos para o Brasil. Isso aí sim. Mas ainda não com a escravidão. Entendiam os confederados, aliás, como aconteceu na França, na Inglaterra, que precisava se preparar o escravo para ele deixar de ser escravo. Primeiro, para ele aprender a ser um homem livre. E segundo, para ele aprender a ser autossuficiente e assalariado eventualmente, para ele poder garantir por ele e para ele a sua autonomia, a sua independência. Por isso que não se tratava do fim da escravidão imediata,
Mas o fim já do tráfico negreiro, que seria, obviamente, o primeiro passo para um dia dar o fim à escravidão. Vamos para o próximo item. O que eu já comentei, como os senhores podem observar aqui no slide, a abolição da escravatura fica uma interrogação, porque havia justamente divergências. Como resolver isso, se isso teria que ser um processo e não um ato? Então, consequentemente, Princesa Isabel caseou essa aula de história, por quê? Porque ela não aprendeu assim. Como foi que ela aprendeu? De noite para o dia, em 1888, no dia 13 de maio, puf, acabou-se a escravidão. Que consequências seríssimas para a aristocracia, para a economia e principalmente para a sociedade brasileira, herança que ela nos deixou. A base dos submundos que se criaram, caracterizados pelas favelas. Finalmente, acompanhando aqui o slide, essa questão aqui. Ora, senhores, qualquer divergência, ela enfraquece um determinado grupo. Não foi diferente com a Confederação do Equador, que enfraqueceu. Qual foi a reação de Dom Pedro? De novo, foi para a Inglaterra pedir empréstimo, mas não tinha capacidade para enfrentar os confederados, solicitou os empréstimos, pagou os exércitos mercenários da França e da Inglaterra para que eles viessem para cá e acabassem com a revolta. Eu até diria, que covardia de Dom Pedro. Covardia. Aliás, Dom Pedro I era covarde. Ele só se mostrava poderoso na frente dos seus assessores, quando estava diante deles. Mas ele por ele. Finalmente, como foi que terminou o massacre? Vários, como o slide nos mostra, observem, 16 envolvidos líderes foram condenados à morte. Frei Caneca acabou sendo fuzilado. Finalmente acabou-se o Frei Caneca. E aí, quais as consequências de tudo isso? Finalmente, a fragmentação, observem bem aqui, da província de Pernambuco em várias províncias, justamente para evitar a condensação, separar, para que Pernambuco nunca mais pudesse se organizar e ameaçar a estrutura do Império. E olhe que ainda vai se rebelar em 1848, na Revolução da Praia. Eita! Pernambuco é uma região que mais se destaca em termos de movimentos em toda a história do Brasil. Por quantidade e qualidade de movimentos. Vejamos, então, o que foi que aconteceu? Desmembrou. Tinha um boxeador brasileiro que dizia, vou estraçalhar. Estraçalhou a província de Pernambuco. Os senhores podem perceber como era antes da Confederação, a província de Pernambuco, e como foi que ficou depois. Quase a gente não acha, só esse pedacinho aqui ficou como Pernambuco.
O resto, o sul foi anexo à Bahia, foi criado Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba. Obviamente permaneceu Pernambuco, mas completamente desmembrado, literalmente, Alagoas e Sergipe. Acabou-se a potencialidade e mesmo assim, observem aqui, ainda em 1848, no segundo reinado, Pernambuco, mesmo deste tamanho, vai mais uma vez se levantar contra, mas essa vai ser a última, porque a destruição da Revolução Fraieira vai deixar marcas para que nunca mais Pernambuco se levantasse e nunca mais se levantou. Na importância histórica que sempre tinha feito. Seguindo então, podemos aqui observar uma pintura quanto à execução de Frei Caneco, aqui em Recife, praticamente hoje, centro da cidade. Aqui nós temos uma outra tela, quando os exércitos imperial e de mercenários franceses e ingleses atacam as forças confederadas em 1824 em Recife, comandados os mercenários por almirante inglês Tomás Cochrane. E aí, como se não faltasse mais um conflito para Dom Pedro I. Eita governo complicado de Dom Pedro I. Nós vimos através das causas todos os problemas em relação à Confederação do Equador que Dom Pedro I enfrentou. E ainda mais uma, o atual Uruguai, que pertencia ao Brasil. A chamada, vamos acompanhar o slide, Guerra Cisplatina, entre 1825 e 1828, ou chamada também de Guerra do Brasil, ou Guerra contra o Império do Brasil. Vamos acompanhar, então. Juan Antônio Lavalleja era o líder do movimento pela independência do Uruguai, sob lema, os senhores já acompanham, liberdade ou morte. Liberdade ou morte. Aqui no mapa ao lado nós podemos observar justamente a Cisplatina. Vamos conhecer a história. Por que é engraçado que Lavalleja recebeu apoio da Argentina na independência do Uruguai? Por quê? Porque a Argentina queria refazer o antigo vice-reinado da Prata, que era, como colônia espanhola, os senhores estão acompanhando, composta pela Argentina atuais. Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai. E pode dar uma olhadinha para mim. E esse vice-reinado da Prata era economicamente um dos mais fortes. Então, qual foi a jogada da Argentina? Simples, para entender. A Argentina dá apoio ao Uruguai para o Uruguai se tornar independente na Guerra Cisplatina, para anexá-lo aos demais que formavam o vice-reinado da Prata. Dessa forma, formar uma grande Argentina que, obviamente, economicamente, seria um grande destaque na América do Sul como país independente. Só que não foi assim que aconteceu. Nós vamos ver já já por quê. O que então o Brasil faz? Declara a guerra contra
a Argentina, obviamente. Só que, vamos acompanhar, aqui nós temos uma tela que mostra as tropas brasileiras partindo para Montevideo, na Guerra Cisplatina. Mas vejam bem, qual é o problema? Brasil declara guerra contra a Argentina. Por gentileza, acompanhem a animação. E o que tem a ver a Inglaterra com isso? Por quê? Nem Brasil, olhe para mim, nem Brasil, nem Argentina estavam prontos militarmente para se enfrentarem. Então precisariam da ajuda. Quem se ofereceu? A Inglaterra. Eu ajudo. Eu empresto o dinheiro para vocês brigarem. Qual foi o interesse, consequentemente, da Inglaterra? Revolução Industrial que precisava expandir os mercados consumidores de seus produtos. Ora, ajuda os dois, mas depois manda os dois pararem a guerra, determinando. E eles dependiam, determinando. Não vai ser nem seu, Brasil, nem seu da Argentina. Vai ser meu, Uruguai independente. O que então favoreceu um grande escoamento de produtos industrializados da Inglaterra a um novo país que precisava de todo tipo de investimentos, obviamente. Assim, graças à Inglaterra, proclamava-se a independência do Uruguai e, consequentemente, Brasil perdia mais um território. Um detalhe apenas, de qualquer forma, existe uma grande influência da língua portuguesa no Uruguai, porque praticamente em todas as escolas se ensina tanto o espanhol como o português. Senhores, assim o nosso encontro chegou ao fim hoje. Espero sempre sucesso para todos, praticidade no raciocínio e até a próxima. Tchau!